Bom, vamos falar agora a respeito do presidente da PPM, né, Admaelton Bezerra, que falou a respeito da Marcha dos Prefeitos. Esse evento é um evento que acontece anualmente, que envolve prefeituras de todo o Brasil, né, mais de 5 mil prefeituras no país, que vão até Brasília tratar de agendas administrativas, políticas e principalmente de recursos. Existe hoje no Brasil uma discussão sobre os valores que são repassados aos municípios, as obrigações dos municípios, né, o papel que eles possuem, com saúde, educação, enfim, e essa diminuição constante dos valores repassados às cidades. O prefeito e presidente da PPM, né, da Associação de Prefeitos e Municípios do Piauí, falou a respeito desse compromisso que deve acontecer no mês que vem. Olha, a gente já tem até uma reunião da bancada federal agendada para o dia 20, às 17 horas, no plenário 6 da Câmara dos Deputados. As prioridades do Estado do Piauí é a PEC 66, que é esse problema que os municípios estão sofrendo. Tem também, estamos lutando pelo 1,5% no mês de março, para ressarcir a diferença da isenção dos R$5 mil do imposto de renda. E tem os royalties do petróleo, que isso é um sonho de todos os brasileiros, é onde se resolve todos os problemas financeiros dos municípios. A distribuição dos royalties de forma legal, de forma que a Constituição diz, que ainda hoje está parada há 12 anos, mas que a gente vai lutar até o fim para que a gente consiga isso. Falei que era mês que vem, mas é semana que vem. 19 a 22 de maio. 19 a 22 de maio, Tássio me corrige aqui. Inclusive, nós vamos acompanhar isso com o CV Cidades, com o nosso Dânio Souza. Agora, um ponto, a gente fala sobre repasses. Os municípios, cresceu nos municípios a responsabilidade por educação, por saúde, por tudo. E os repasses, eles continuam assim a conta-gotas. O governo federal concentra as receitas e vai distribuindo ali para os municípios aquilo que dá, aquele pedacinho para que os municípios se virem, cada um com receita própria menor do que o outro. E essa expectativa das discussões em torno dos royalties. São vários pontos importantes, Joelson. O presidente fala desta questão do imposto de renda. A Confederação Nacional dos Municípios estima que o prejuízo para os municípios ultrapasse R$6 bilhões com a isenção para a população que ganha abaixo de R$5 mil. Então, por isso, os prefeitos querem saber quem é que vai pagar essa conta. Se o governo quer fazer a isenção, ele precisa apresentar do outro lado uma maneira de ressarcir esses municípios que terão o prejuízo. Este outro ponto da PEC que o prefeito fala, inclusive conversamos com o deputado Júlio César, a PEC 66, ela estende, Joelson, por mais 60 meses a possibilidade de pagamento de dívidas dos municípios. E isso traria um fôlego, traria mais capacidade, pelo menos de mais 5 anos, para esses prefeitos negociarem e quitarem as suas dívidas. Então, são dois pontos importantes. Você citou os royalties do petróleo, outra pauta muito importante, que principalmente os prefeitos e bancadas de menores estados querem que o STF se pronuncie, que o STF decida a respeito dessa redistribuição. O pacto como está, Lívia, ele já não serve mais aos municípios, não serve mais à população, ao Brasil. Me parece que precisa ser muito revisto, muito reformulado. Precisa, Joelson, mas é aquela história, uma batalha por vez. Então, a questão dos royalties do petróleo, como exemplo, é uma batalha histórica, vem sendo falada há muitos anos e seria, de fato, muito importante para os estados menores e para os municípios piauienses também, mas como a gente colocando na balança, e principalmente num cenário macro de política nacional, existiu agora e ainda está em decorrência a discussão pelas vagas, que já é uma luta da representatividade, que São Paulo queria aumentar o número de vagas, depois teve a ideia de manutenção do Rio de Janeiro, de manutenção do próprio Piauí. Então, assim, são muitos pontos que acabam voltando, querendo ou não, para uma ideia que o Sudeste centraliza todo aquele poder político, poder econômico também como consequência, e o Nordeste fica um pouquinho ali de stand-by. Então, a primeira vitória é essa, de fazer com que haja uma manutenção de representatividade na Câmara e também nas assembleias legislativas. Então, assim, existir essa vitória no Senado, depois sancionado pelo presidente Lula, faz com que haja uma disputa a menos com o STF, inclusive participando também, porque ele participou juntamente da Câmara Municipal, da Câmara Federal e do Congresso dessa discussão. Agora,
os outros pontos vão ser muito tendenciados pela própria eleição do próximo ano, porque essa disputa e esse diálogo vai partir da bancada federal para com os prefeitos. Então, é um fluxo de volta, não de ida. Por mais que os prefeitos apresentem seus pontos, ainda assim precisa ter esse aval da bancada federal, que tende a ser um pouco mais difícil agora, mas a esperança é a última que morre. Outro assunto que está preocupando os prefeitos é a questão da estiagem. O presidente da PPM, Admaelton Bezerra, comentou sobre a seca no estado do Piauí e esse início de trabalho realizado para a triagem de veículos que podem servir ao projeto de carros-pipa, né? A entrega de água potável a comunidades mais afetadas pela seca, que atinge pelo menos 129 municípios. Vamos ver. Olha, o governador anunciou na semana passada, ele vai dar prioridade primeiro para os 46 municípios que realmente está no auge dessa crise, que está de vermelho. Lá foi classificado os municípios de vermelho, de amarelo e de azul. Então, esses 46 que está de vermelho, eles já vai começar a ser atendido ainda no mês de maio. E os outros, de acordo, for atendido os 46, já vai começando a fazer os outros dos que estão em classificação amarela. E assim sucessivamente. E também eu quero reforçar também a todos os prefeitos e prefeitas para que acesse a plataforma S2ID, que esse daí é onde a gente vai conseguir recurso de fundo a fundo da Defesa Civil Nacional diretamente para os municípios, para que a gente possa amenizar esse sofrimento dos piauienses devido à seca. Os carros-pipas já estão sendo contratados? Já estão sendo contratados. Os municípios, a Defesa Civil Estadual já fez o pedido aos municípios para que cadastrem esses veículos. O trabalho já começou, não é um trabalho simples, é uma logística tremenda. Inclusive, a entrega precisa ser comprovada, né, para que possa ser feito o pagamento aos pipeiros, aos caminhões-pipa. Solução paliativa histórica aí para os municípios, Lívia. Isso, e faz com que haja uma percepção justamente de que a longo prazo é algo que deve ser trabalhado em conjunto. Então, a participação da APPM é muito salutar, porque traz essa reivindicação de municípios menores que historicamente acabavam ficando um pouco mais a escanteio das discussões. Então, faz com que haja esse protagonismo para os municípios que estão mais ao sul do estado do Piauí, que acabam sofrendo mais com essa seca, ali no semiárido. Então, existir um diálogo que busque soluções que são a longo prazo, que sejam a longo prazo, é muito importante. Os carros-pipas, eles são medidas paliativas, emergenciais, para que não hajam danos menores, mas não são uma solução que deve ser aplicada constantemente, até por um fator econômico. Acaba sendo dinheiro gasto de forma um pouco mais dificultosa, né? Se você programar a longo prazo outras soluções, é mais econômico para o próprio Estado. Então, fazer com que haja também essa discussão faz com que o Estado se prepare economicamente e também ambientalmente para esse próximo momento, que é o BR-Obró. Enquanto isso, tem a agenda do governador, né, que continua na China. Temos aí as imagens. O governador participou de um encontro com empresários, né, empresários chineses e brasileiros, e a agenda lá, a discussão, a apresentação do estado do Piauí é voltado para a produção de energia renovável. O governador fez uma apresentação sobre como seria importante, né, que essas empresas investissem no estado do Piauí. Ele que já tem assinou, né, um acordo com investidores chineses com a expectativa de introdução de recursos no estado do Piauí para a produção de energias renováveis. A agenda deve continuar até essa semana. Tá? Isso, a expectativa é que dia 15 o governador, o afastamento é de 11 a 14. Eu destacaria, Gelson, nessas extensas agendas, uma agenda que o governador teve com o governador da Bahia, aí representando o consórcio do Nordeste, com o presidente Lula. Importante também que sinaliza o Nordeste como essa última fronteira da energia renovável no Brasil. Por isso, os investidores chineses e de outros países também, nesta agenda especificamente a China, olham para o Nordeste como uma possibilidade muito plausível de se investir em energia renovável. Piauí, Rio Grande do Norte, Ceará já investem, por exemplo, muito forte na energia eólica, na energia solar, e o governador também representando o consórcio do Nordeste, junto ao governador da Bahia e o presidente Lula.